Fala, bebê! Sejam bem-vindos a mais um Pabcast, sejam bem-vindos à nossa casa. Ale Xavier, qual é o tema de hoje? Hoje a gente vai falar sobre Emma Hayes, a maior treinadora do futebol feminino e seleção norte-americana. Roda a vinheta. Bom, antes de tudo, aqui pertinho, eu queria muito agradecer a vocês pelos comentários que vocês têm feito, porque realmente é um trabalho que a gente tem dedicado bastante e vocês são parte fundamental disso. Vale você deixar o seu comentário para conversar com a gente também, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Só não manda mensagem enquanto você estiver dirigindo, se você está escutando a gente no Spotify. A hora que você chegar na sua casa, no seu trampo, no seu destino, aí você deixa ali 5 estrelas, conversa com a gente e vamos nessa. E mandem sugestões de coisas que vocês gostariam de ouvir do nosso lado nos podcasts, porque a gente tá aqui também por vocês para conversar e bater papo sobre coisas que são interessantes para quem escuta e acompanha a gente. Vamos direto ao assunto? Vamos nessa. Ale Xavier, Estados Unidos, a maior seleção, né? Que tem mais títulos, enfim, campeã, pioneira, aquela coisa toda. Deu uma sambada nos últimos tempos, né? Deu aquele upa, vai, não vai, vai, não vai. E aí foram atrás da Emma Hayes, a maior treinadora do futebol feminino, que tem muitos títulos na carreira. Acho interessante a gente começar falando um pouquinho sobre a Emma Hayes de uma maneira geral, assim. Emma Hayes é inglesa, mas é muito engraçado porque ela começou a sua carreira como treinadora nos Estados Unidos. Emma Hayes, quando era jovem e tudo mais, trabalhou ali nos acampamentos da MLS, né? Tipo, onde os pequenos meninos Jovens. participam para descobrir talento. Nos Estados Unidos tem muito isso. Na época não tinha tanto feminino, mas tinha muito masculino, então ela começou trabalhando no masculino. Aí a Kim Wyant, que foi uma ex-jogadora da seleção norte-americana e tudo mais, um dia estava num desses acampamentos e ouviu uma mulher falando mó bem sobre futebol, dando orientações. Ela falou, meu, quem que é ela? E era a Emma Hayes, enfim. Emma Hayes foi convidada para treinar uma faculdade, a faculdade quase não tinha, né, não tinha nome ali no futebol feminino. Ela foi melhor treinadora. E aí a carreira dela começa brilhantemente a crescer e tudo mais. Depois ela volta para a Inglaterra. Teve um período que ela desistiu de trabalhar com futebol, foi trabalhar com as coisas dos pais. Mas Emma Hayes, todo Era o mundo destino. sabe. Exatamente. Destino, qualidade, esforço, estudo e tudo que junta de uma pessoa bem-sucedida, no caso dela. Exatamente. Acho que a gente vai entrar um pouco no detalhe sobre a seleção americana, o fato de ter chegado ao fim de um ciclo e o que buscava nessa renovação atual. E que a Emma Hayes, ela passa pela sua prova de fogo, né? Então ela tem pouquíssimo tempo para treinar a equipe, mas ela já faz uma reformulação. Ela afasta algumas jogadoras, ela não convoca para a Olimpíada algumas jogadoras que, assim, eram figurinhas marcadas e que não gostaram muito de não serem convocadas, né? Alex Morgan. Eu acho assim, tem alguns pontos para esse gap da seleção norte-americana, né? Falta de investimento? Não é e nunca vai ser porque é o país que mais investe. Falta de talento? Não é porque os Estados Unidos têm talento à beça desde a base até o profissional. Falta de Liga Nacional? Não é porque os Estados Unidos vem cada vez mais investindo na Liga Nacional, tanto é que temos jogadoras brasileiras indo para lá cada vez mais. Eu acho que esse gap é simplesmente geração. E é difícil você ter um país como os Estados Unidos ter um gap de geração, né? Porque é um país que tem muitas jogadoras. E eu acho que trazer a Emma Hayes para a seleção norte-americana é um pouco tentar amenizar esse gap. Esse gap ele vai existir e ele existe. Foi ouro agora nas Olimpíadas em Paris? Foi. Muito pela Emma Hayes também, eu acho, muito pela mão dela ali como treinadora, mas, foi eliminado nas oitavas da Copa do Mundo, coisa que não acontecia nunca, primeira vez na história. Então, assim, esse gap, ele está acontecendo, mas ele está sendo amenizado por uma treinadora muito qualificada, que é a Emma Hayes. Eu acho que sempre fim de ciclo isso acontece mesmo, no momento que tem essa troca de jogadoras e vem uma nova geração e muitas vezes com outro tipo de formação, não exatamente muito fora do que a gente já está acostumado dentro da realidade dos Estados Unidos, mas é uma questão de formação mental, de novas gerações, pensamentos, acesso a outras coisas, né? Uma geração que já cresce na internet, com outro tipo de acesso às pessoas que consomem o futebol feminino, mas nessa equação eu já colocaria o fato de que os Estados Unidos, durante muito tempo, se mantiveram ali no topo porque não tinha concorrência. Sim. Então, basicamente, tinha investimento, veio antes que todo mundo, desde muito cedo se preocupou com a base. E aí, a partir do momento que a FIFA estabelece novas regras jurídicas e diretrizes de investimento no esporte e que outros países passam a investir na modalidade feminina, né, no futebol feminino, outras seleções se fortalecem e passa a ser mais competitivo. E aí você tem outras escolas de futebol. Então você tem os Estados Unidos com o padrão que a gente conhece sempre, um futebol muito físico, mas chega uma Espanha, por exemplo, cada vez mais forte, com uma escola espanhola, de toque de bola, de futebol bonito.
Então, tudo isso entra nessa conta, é claro. Mas a gente, quando volta para falar dos Estados Unidos, a gente já trouxe isso em um dos vídeos que a gente fez aqui, que em 72 teve a lei nos Estados Unidos que fez com que o investimento para meninas e meninos na escola tivesse que ser igual, em busca de ter mais atletas mulheres e investimento nas meninas para que elas conseguissem crescer dentro do esporte, né? Inclusive, eu até tinha anotado um dado que em 72, quando essa lei acontece, 1 a cada 27 meninas praticava esporte nos Estados Unidos. Atualmente, a estatística está 1 em cada 3. Entre meninos, 1 em cada 2. É surreal. Então, Os Estados assim, Unidos é olha muito o bruto. quanto isso melhorou. E a lei completou 40 anos em 2012, que foi o ano em que os Estados Unidos chegam ao topo no quadro de medalhas na Olimpíada, com a maior parte das medalhas vencidas por quem? Mulheres. Os Estados Unidos é muito fora da curva, assim. Eu acho que é um tema, inclusive, pra gente mergulhar cada vez mais e talvez até trazer aqui um podcast especificamente sobre por que o esporte dá certo nos Estados Unidos. Tem milhares de motivos. Primeiro, que eles são ricos. Segundo, que eles dão oportunidade para as pessoas. Mas, voltando a falar um pouquinho da Emma Hayes, assim, os Estados Unidos, como futebol feminino, agora eu vou falar especificamente, sempre focou muito em físico. Então, o físico sempre ganhou o jogo para os Estados Unidos. Até que vieram outras seleções como a Espanha, que tem toque de bola, que tem uma jogadora que é um pouco mais craque e tudo mais, e aperta os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos nadava de braçada e agora os Estados Unidos tem que olhar e falar, ué, só correr muito e cruzar não funciona? Não, não funciona. Então, o que a gente pode fazer para amenizar? Bom, se a gente começar a mexer nas jogadoras, talvez isso demore muito tempo, né? Se eu for esperar uma geração que tem jogo de cintura, digamos assim, e não só o físico, isso vai demorar muito tempo. Como eu faço com tudo que eu já construí para a gente conseguir se adaptar levemente a outras escolas de futebol, outras coisas que acontecem dentro do campo além do físico? Contrata uma treinadora que tem muito jogo de cintura como treinadora, que é o caso da Emma Hayes. Então, eu acho que os Estados Unidos inteligentemente traz a Emma Hayes para não perder esse espaço que tem entre outras seleções. A Espanha foi campeã do mundo em 23? Foi, mas tá. Na próxima Copa. Tanto é que, se você parar pra pensar, você perguntava pra qualquer pessoa que acompanha o futebol feminino, quem vai ganhar as Olimpíadas? Ninguém falava os Estados Unidos. Sim, não era favorito. Era no máximo, tipo assim, no pódio em terceiro lugar. E as minas chegaram lá e ganharam. Então tem muito mérito da Emma Hayes nessa conquista. Nesse processo de evolução, de forma globalizada, né, entre todos os países, e crescimento, investimento, os Estados Unidos não aceitariam ficar para trás, né? Então, acho que essa é uma questão importante. É um país que já tem o pensamento, que veio antes que todo mundo com essa coisa do pioneirismo no esporte feminino e que tem dinheiro. Exato. Então, o que impediria a seleção americana de ter a maior técnica do futebol feminino? Nada. E só pra A contextualizar... não ser que ela falasse, não quero. Mas por que ela não gostaria de Óbvio. comandar a maior seleção do futebol feminino? E a vida é muito louca, assim, né? Tipo, Emma Hayes, que começou tentando a vida como treinadora nos Estados Unidos ali, 100% de um modo amador. A história é engraçada, porque ela foi com uma passagem só de ida e levou $1.000. E ela comenta, e ela fala, não sabia se eu ia ter dinheiro para pagar, primeiro, os vistos, que eu tive que tentar em números, ou o aluguel do próximo mês. E aí, depois, ela volta como sendo a melhor treinadora de todos os tempos para comandar a maior seleção do mundo, Destino, que é a seleção norte. Destino e trabalho, obviamente. Muito, 100%. Mas é legal ver como, tipo... Claro. Pô, ela... Não, e assim, a Emma Hayes, ela foi jogadora. Só que a carreira dela acaba muito cedo. Ela se machuca aos 17 anos. Dali pra frente, ela vai justamente pro outro caminho, que é ser a pessoa que ficava na beira do campo, orientando e ajudando, mesmo quando ela estava na faculdade, ela já organizava e comandava o time, assim, as companheiras de faculdade, né, como um todo. Então, tá no estilo dela, né, acho que tá na personalidade e talvez o caminho como jogadora de futebol nem fosse, de fato, o caminho dela. Falando um pouquinho dela no Chelsea, ela é 100% vitoriosa. Ela tem, 16 títulos em 12 anos. Fazendo uma comparação bem esdrúxula, é como se fosse o Arthur Elias no Corinthians, que times masculinos tivessem de olho, porque é um cara muito vitorioso, mas isso aconteceu com a Emma Hayes enquanto ela estava no Chelsea. Ela foi convidada para comandar time masculino da terceira divisão inglesa e ela falou, não, tipo, fiz a minha vida e a minha carreira aqui no futebol feminino, sou a maior de todos os tempos, vou seguir aqui e tudo mais. E eu fico me perguntando, assim, se não foi difícil ela sair do Chelsea ou se ela já tava, tipo, já ganhei tudo aqui. Tipo, vou pro meu maior desafio da carreira. E a minha pergunta é, depois daí, porque ela já conquistou um ouro olímpico, já ela conquista um ouro na Copa do Mundo. Calma, não vai ser fácil assim. Não, tudo bem. Tô falando, tipo, não precisa ser na... E ela pode ser que ela precise de 2, 3 ciclos, se ela tiver e tudo bem. Porque são 12 anos é foda. Mas ela é nova, tipo, e aí ela conquista o ouro da ela Copa? Não é nova, né?
Ah, pra treinadora? Pô, lógico que é. O Filipão tá aí treinando até hoje. Não, eu sei, mas eu tô dizendo, tipo, quantos anos ela tem? 47 anos. Pô, nova. Não, eu sei, mas assim, depois de Ela tudo vai que ter 60 daqui 3 ciclos olímpicos. Copa do Mundo, Olimpíada, enfim. Não, tudo bem, mas assim, talvez ela canse, pô. Acabou, Tá né? trabalhando Chega. desde os 17 anos ali, ó. Desde que ela se machucou, tá comandando o time na beira do campo. Pô, eu ia querer estar na praia, tomando uma caipirinha, um abraço. Já fiz tudo que eu podia pelo futebol, comandei a maior seleção do mundo. Valeu, falou. Tô indo embora. Mas é isso mesmo, eu acho que a gente tem que exaltar a figura que ela é e o lugar que ela pode chegar com a seleção americana. A gente gosta da seleção americana? Não gosta. Você Eu gosta? gosto. Eu não gosto. Não, eu não gosto quando joga contra o Brasil. Não, não gosto. Por que você não gosta? Ai, porque é americana. Eu preciso ter muita calma pra falar essa frase agora. Elas, por conta da seleção vitoriosa que elas sempre tiveram, elas se sentem o centro do mundo. Só elas jogavam futebol feminino, só elas são incríveis. Assim, o vídeo que elas fazem pré-Copa do Mundo, zoando os outros países, me desculpa, minhas amigas. Não, aí eu... Americano não sabe onde fica o Brasil. Não, Eles apontam pra Oceania falando que é o Brasil. não, eu juro, quando eu morei lá, eu fiz faculdade lá 6 meses, a galera perguntava, e não é mentira, no meu colégio, pra mim, se a gente tinha, tipo, um macaco de estimação em casa. Eu falo em relação à cultura mesmo, que é quantos vídeos a gente vê rolando na internet da galera que para na rua pra brincar de coisa de mapa, assim. E beleza, ninguém tem obrigação em ser expert em geografia. Mas eles não têm o mínimo interesse por nenhuma Não, cultura fora deles. não. Então eles são, muitas vezes, muito preconceituosos com a cultura Eles alheia. são prepotentes e arrogantes. Então eu tenho essa birrinha porque eu não gostei do vídeo que elas fizeram, achei muito arrogante. Não, eu concordo com você, também não gostei. Quando você fala, você gosta da seleção norte-americana, talvez eu não gosto dessa prepotência e tudo mais, mas o meu sonho era que a gente fosse a seleção norte-americana, não Aí, vamos ter que voltar lá pra 70. não para ser soberba ou qualquer coisa nesse baixar uma sentido, lei. mas que a gente tivesse, pô, a estrutura que as meninas têm, cara. Então, mas aí é isso, tem que tirar o chapéu pro que o país fez na Isso década de sim. 70, que mudou todo um futuro. Mas eu queria levantar aqui uma questão, que é, você sabe quanto Emma Reis ganhará como técnica principal Nossa, da não, seleção? nem fui nessa curiosidade aí. Vou te Sou contar. desapegada a dinheiro. Ela vai ganhar 2 milhões de dólares por temporada. E ela se tornará a técnica mais bem paga de todos os tempos pela seleção feminina. Cara, ela vai ganhar quase R$1 milhão por mês. A gente não vai começar com a história de É, fazer 2 conta aqui no milhões de podcast. dólares vezes 5 e o dólar, vamos fazer vezes 6, vai. Vai dar 12, R$1 milhão por mês. E, inclusive, Nada mal, hein? a... Ela pode se aposentar e ficar tomando a Então, cervejinha, viu, a caipirinha que aí você quer quer. que ela com No- 65 anos esteja lá na beira do campo na Olimpíada. Nós não pode, nós com 65 Deus do anos céu. vai estar cobrindo a Olimpíada ainda. A gente aqui, ó. Inclusive, saiu na imprensa norte-americana que ela é mais bem paga que o técnico da seleção masculina. Chupa! Não é? É legal, maravilhoso, eu Eu gosto digo como muito. vitória de trabalho mesmo, até porque a gente sabe que nos Estados Unidos o futebol feminino é mais importante que o futebol masculino. Mas se você parar pra pensar, as jogadoras em 2023 e 19 também tiveram que brigar pra ter salário melhor e tudo mais, porque os caras mesmo nunca ter ganhado nada tinham um salário bem maior do que as Sim. jogadoras. Rapinoe ganhando menos do que qualquer marmanjo da seleção norte-americana. Inadmissível. Eu queria levantar um ponto aqui pra você opinar. Eu li outro dia uma reportagem, na verdade não era uma matéria opinativa quase, que falava sobre essa questão também da queda da seleção americana. E existia uma questão de modelo de jogo envolvida ali, que é, a gente sabe como os Estados Unidos trabalham, né? Desde muito cedo com o college, como é a ideia de formação das atletas. Então, competem no college para também se formar e ter uma formação e tudo mais. E dentro dessa competição, os clubes, enfim, vão trocando jogadoras. E é esse nível de competitividade, certo? Certo. Então, é como se, por conta dessa competitividade, perto do que o resto do mundo está construindo, tivesse se tornado limitada. Porque é um modelo muito específico de competitividade de college, naquele mesmo nível, que tem ali juntamente uma formação profissional. Então, uma atenção dividida, né? Você não está apenas... É o que a gente sempre falou que é incrível, que a pessoa já sai formada, então um atleta que... Poucos viram atleta, mas quem não vira já sai formada para a sociedade. Exatamente. E que é um formato que funciona muito bem em outros esportes. No basquete, por exemplo. Os jogadores do basquete saem, vão direto para NBA, enfim, draft, essas coisas todas que tem no esporte americano. Mas que começou a faltar competitividade. Dentro do futebol feminino,
justamente por viverem dentro dessa bolha do college. Eu acho assim, o mundo, tipo, você tá falando, por exemplo, o exemplo do basquete é muito bom porque a liga nacional é muito forte. NBA, que é a liga principal Isso, que eles têm, é muito exatamente. forte, então funciona porque os maiores talentos já saem e vão direto. O que aconteceu durante muito tempo? Os Estados Unidos se fechou nessa bolha, então as meninas saíam, iam para a liga nacional, só que a liga nacional, ela era fraca, digamos assim, só tinha, entendeu? Tipo, não era uma liga... Porque nesse modelo não são só as melhores que jogam, por Isso, exemplo. exatamente. Todo mundo que está na faculdade Exatamente. pode jogar futebol, se Isso. quiser. Mas agora o que vem acontecendo e o que eu acho que vai acontecer? Muitas jogadoras se formam no colégio e já saem para times profissionais, não necessariamente dos Estados Unidos. Porque outras ligas também precisam ser alimentadas. A liga inglesa, a liga italiana, um pouco menos, mas a liga espanhola. Tem jogadoras que vieram para o Brasil, por exemplo, como jogaram no Santos. Então, a Catarina Mackay é um exemplo disso. Ela sai de Stanford, que eu acho que ela fez Stanford, que é uma das principais faculdades que revela atleta, enfim, tudo mais. E ela vai jogar no Lyon. Talvez não direto, talvez ela passe por um time ali, mas, pô, essas ligas fortes, mundo afora, estão de olho em talentos que estão vindo das faculdades norte-americanas. E a própria Liga Americana Nacional tem ficado cada vez mais forte. Então a gente vê também jogadoras que não tiveram a chance de sair do colégio e jogar nos Estados Unidos em times bons, foram para fora, passaram 10 anos fora e hoje em dia elas estão voltando para jogar em casa, digamos assim. Concordo. Mas olha a questão do college voltada para o futebol. Não funcionava também com o masculino. O futebol masculino nos Estados Unidos não tem competitividade. Eu falo de nível global, porque eles não batem de frente com nenhuma seleção do mundo. A gente sabe que geralmente eles passam até uma certa vergonha. Não é o esporte principal deles. Então eles vivem nesse processo de... o futebol para eles, pô, é um esporte para jogar ali na faculdade. É isso, eles não vão ser competitivos. E, inclusive, tem esse trecho que eu estava falando da matéria, o Fred Polastri, que foi COO da Orlando City Holdings, e que é quem controla o Orlando Pride, enfim. E hoje ele atua como gestor de futebol. Ele falou: o modelo do college, universidade, é maravilhoso. O sistema funciona muito bem para os esportes em geral, para o basquete, NFL e outras modalidades que não tem tanta competição pelo mundo. Porque são os esportes que os Estados Unidos dominam. Eles mesmo alimentam o produto deles. Eles são os melhores nisso. Tanto que, assim, Olimpíada em LA, aqui, ó, pra todo mundo. Vai entrar um monte de esporte americano, vai todo mundo se fuder. Vão ganhar aqui, ó, na mão grande, levando o ouro de todo mundo. Desculpa. Já ganham normalmente, vou ganhar ainda mais. E aí ele falou, e outras modalidades que não tem tanta competição pelo mundo, ou são olímpicas. Mas, para o futebol masculino, já não servia. Ele explica que os esportes universitários são por temporadas. O futebol vai de agosto a novembro, basicamente. Em dezembro, jogam semis e final. Depois os campos são divididos com o futebol americano, enfim, quase não tem mais espaço para treinar. Então o tempo de competitividade, de competições no calendário americano pro futebol é muito curto. É muito curto. Mas eu acho que também vão começar a olhar com outro olhar, sabe? É óbvio que os Estados Unidos não quer, tipo, a Espanha sendo bicampeã do mundo. A partir do momento que outra seleção começar a incomodar, eles vão tentar se adaptar. Inclusive, Emma Hayes, quando chegou nos Estados Unidos para trabalhar no acampamento lá dos meninos, e foi convidada depois para Iowa, se eu não me engano, a faculdade, ela tinha que dividir o gramado. Foi uma briga ela conseguir gramado para treinar o futebol, justamente por isso, porque tinha que dividir com o futebol americano. E aí não tinha gramado para todo mundo, e não tinha sala para o futebol feminino. Então, faz muito sentido. Eles são muito patriotas, né? Então, assim, a NFL e a NBA são os maiores produtos que eles têm. Então, é óbvio que eles... O beisebol, que eu não sei qual é a sigla. Mas eles não são os melhores do mundo no beisebol. Inclusive, eles podem perder dentro de casa e aí vai ficar feio. Pra quem? E o Silvinho tava falando lá. O Silvinho, nosso treinador. Porque eu falei, pô, aí é foda, né? Os caras vão dominar tudo. O Silvinho falou, não, tipo, tem muito estrangeiro que joga na liga de beisebol. E eu não sabia, não acompanhei beisebol. O Silvinho falou, eu não fui conferir. Se você souber aí, se for um grande fã de beisebol, conta aí pra gente. Time de beisebol fora do... Mas enfim, a NBA e a NFL, a gente sabe que é um produto deles, feito pra eles, que eles são os melhores. E o sistema... né? O sistema esportivo alimenta o produto deles. Sim. Ninguém faz um jogador de futebol americano para jogar em outro país. Todo mundo faz para jogar ali dentro. O futebol não tem isso, porque o futebol é um esporte mundialmente famoso. Sim, eu concordo. E eu acho que, obviamente, o estilo de treinamento que as meninas têm lá, e é o que torna... É o que a gente falou, né? Quando o Brasil perde na final 3 já para as americanas na Olimpíada, essa questão física conta absurdamente, né? A gente pode até rodar áudios aqui da nossa equipe que
que jogou futebol nos EUA. Estados Unidos, dizendo que assim, né? Aqui no Brasil, camisa 10 é lambreta, Foi lá, não viu a rolinho, cor da chapéu. bola. Foi lá ficar tomando pancada das americanas, Mas eu posso voando de um lado pro outro. Não, mas eu posso defender a Marcela. O que acontece? Eu joguei bola lá com 12 anos. Fui convidada pra jogar, fui lá, fiz um teste. A minha prima, minha família, eu tenho tia que mora lá desde sempre. Eu aqui no Brasil, com 12 anos, voando. Melhor jogadora entre os meninos, artilheira do campeonato. Metia 6 gols no jogo e os caralho, não sei o quê. Cheguei lá pra fazer o teste. No aquecimento, eu tava cansada. Porque lá é um nível de físico e porradaria que a gente que tem talento, e aí eu entendo a Marcela, tô brincando, mas enfim, a gente que tem tá acostumado com o futebol feminino aqui do Brasil, de ir pra cima, pedalar, driblar, lá, você chega lá, você apanha no físico pra elas. Sim. Como a gente Não, viu isso- nas 3 finais Não, olímpicas. segundo tempo ou prorrogação, esquece. É muito difícil bater as meninas. E aí elas já estão na frente, você concorda? Porque o físico não é um problema, não precisa trabalhar, elas já nascem prontas. Tipo, um exemplo é a minha prima, que você conheceu, a gente foi lá na casa dela nos Estados Unidos. Ela manda vídeo do tipo, tem um campo, tem acho que 8 campos de públicos, assim, da cidade, do lado da casa dela, onde tem aula de graça para as meninas jogarem bola e, tipo assim, é papo de 100 meninas numa terça-noite jogando bola de graça com professor, com treinador e tudo mais, dividido por idade, bonitinho. Então, você chega ali e joga. Você consegue enxergar, Sim. tipo, quão à frente essa galera tá? Marcela, você quer dar o seu testemunho sobre Vem aqui, seu período Marcela. nos Estados Unidos? Vem aqui. Você pode Você ficar não aqui- precisa aparecer na Aparece aqui câmera. atrás. A Marcela está se negando a participar do podcast. Ai, cada uma que a gente é obrigada a passar aqui, viu? Tudo para não botar a cara aqui na câmera. Só porque ela não tá maquiada e arrumada. Porque se ela tivesse gata, Ela vinha aqui, ó, jogando as cabeleiras. ela vinha aqui, sentava e não saía nunca É. mais, viu? A gente quer que você dê o seu testemunho sobre sua impressão quando você chegou lá, que você era uma grande craque no Brasil. E apanhou E o no que você Zewa. sentiu dos treinamentos e das equipes como um todo que você enfrentava. Vi muitos jogos pelo YouTube. Muito difícil de ver, gente, porque elas jogam naquele campo de NFL. futebol americano. Cheio das Você não sabe riscas. onde é o meio do campo, onde é o gol, onde sai pra escanteio. Vai, pode falar. A Marcela topou participar do nosso podcast, pessoal. Peraí que ela tá se ajeitando aqui. Senhoras e senhores, com vocês, Marcela. Palmas. Obrigada. Fala aqui pertinho, ó, do ouvido do Brasil. Vou falar no ouvido, no seu ouvido, nesse caso. Eu acho que a questão física nos Estados Unidos é realmente, é tudo que vocês já falaram. Acho que é uma questão que é muito nítido, assim, a diferença das atletas brasileiras fisicamente com as atletas americanas. Não tenho o que dizer, assim, e muitas delas, às vezes, ganham posição no time, jogam mais minutos, não é por bola, é porque aguenta correr. E faz diferença, não tenho o que falar. Então, tipo, não adianta você conseguir, você jogar muito melhor 20 minutos do que uma outra atleta americana, mas você morrer. Então, eu acho que grande parte do futebol feminino, né, universitário lá, tem a vantagem de que você pode fazer vários números de substituição, não tem limite. Então, você pode... E essa era a minha vantagem, na verdade. Então, você pode ir, se mata, sai um pouco, depois você volta igual futsal, assim. Tipo uma gincana universitária. Tipo, isso... É o que eu estava falando sobre competitividade, não queria dizer nada. Não, mas isso ajuda a gente nesse caso, porque é muito difícil de chegar fisicamente, porque a gente já chega lá atrasado. Então, não importa o quanto a gente treine ali com elas, mesmo que a gente consiga minimamente treinar parecido, a gente tá há 15 anos atrasada. Então, foram 15 anos da minha vida que eu não treinei físico e que elas nasceram correndo. Então, é muito tempo de atraso. Não dá pra chegar. Não dá pra chegar. E aí, essa questão atrapalha muito. Quantas vezes por dia você treinava? 2 vezes por dia. Às Todos vezes os 6 da dias. manhã na neve. 6 da manhã na neve. E assim, não tinha muito descanso, né? Porque de final de semana era jogo. A gente tinha 2 jogos por semana. E todos os dias a gente treinava 6 da manhã e depois de novo 4 da tarde. Aí, às vezes, era tipo assim, 6 da manhã aquele frio. E aí, 4 da tarde, um sol. Você morava em São Paulo? E no nível de campeonato, alguma vez você viu alguma jogadora que você falou muito craque? A maioria é estrangeira. Estrangeira, mas treinada lá. Porque aí tem o talento que talvez tenha adquirido A Catarina desde muito Macaio. cedo, mas que ganha o físico Sim. americano. Sim. Não, claro, tem muita atleta boa lá também. Eu acho que o futebol lá é muito
vem de uma maneira muito natural para as meninas. Então, as atletas... tem muita menina mediana que joga bem, que compete, que consegue chegar mais diferente, aquela que brilha o olho, aquela que tem talento de verdade. A maioria era realmente de fora. Muito obrigada, viu, Marcela, Valeu pela sua Pode participação. voltar pro seu local. Nossa, se eu tivesse ido para os Estados Unidos, hein? Talento ia sobrar. Craque. Imagina, será? Eu já falei que eu jogaria pela seleção norte-americana, então. E já que a gente está se aprofundando nessa questão da seleção americana, é importante pontuar que tem muitas jogadoras jovens nesse momento de reformulação e que muitas atletas estão abrindo mão de suas bolsas universitárias no college para já poder jogar a Liga Nacional. O campeonato em times, nacional, de fato. exato. Por quê? Porque a liga do college, ela tem poucos meses de temporada, 4 meses ali. E pensa, se você joga por um time, né, o Portland, e defende uma faculdade, tipo, a sua agenda não dá. Então, assim, ou você escolhe uma coisa, ou você escolhe outra. E as meninas escolhem jogar por times, porque a temporada é maior, elas se preparam mais, elas têm jogos mais difíceis, inclusive é uma porta para elas ou seguirem carreira. Gente, a porta aqui de casa abriu, tomei um susto. Elas podem seguir carreira jogando em outros times, outras ligas, elas podem ir para Inglaterra, para Espanha, enfim. Não, e o principal, ganham competitividade. E essa questão que você estava comentando lá no começo de, finalmente a Liga Americana acordou e vira mais competitiva e começa também a se atentar a trazer jogadoras de fora. Isso vive num cenário interno. Essa questão é também uma questão no cenário interno, dessas jogadoras realmente estarem prontas. Porque antes elas saíam do college, e aí, sei lá, com 22, 23, eu não sei direito com que idade que sai, já tá um pouco tarde pra você virar essa chave de jogadora profissional, né? E você vem de temporadas mais curtas, né? De 4 meses jogando e o resto da temporada ali, o segundo semestre, com amistoso aqui, amistoso ali. Algumas até fazem outros esportes, então escolhe o futebol no primeiro semestre porque tem competição e no outro semestre escolhe uma outra modalidade só para competir. Enfim, isso prova que os Estados Unidos está mudando. Sim. E se eles já eram bons sem mudar, imagina mudando. Então, o bagulho é talvez louco. tenha demorado um pouquinho para acender essa luz. Eu acho que eles já tinham uma previsão de que eles iam sofrer um abalo ali na Liga Nacional, mas eles não imaginavam que fosse ser tão rápido. Eu acho que tudo que a FIFA faz de 2016 ali para frente, né, e que vira esse movimento do mundo inteiro, os países... A Europa tem muito dinheiro, né? Show me the money! E aí, quando todos os membros aceitam fazer essa mudança e tomam para si essa questão do vamos investir, vamos fazer diferente, é difícil, né? Porque aí, você olha pro seu lado, tem alguém lá enfiando dinheiro, olha pro outro, e talento surgindo, e investimento em base, que é a grande questão, né? Investir na base desde cedo, como outros países fazem. Então, hoje o cenário é esse. É um cenário, assim, que pro futuro tende a ser muito bom. Porque estamos falando da porra do país que mais se importou desde sempre com a modalidade. Então, e tendo a Emma Reis... Exato. É o país que mais se importou com a modalidade, é o país que mais gosta de vencer, é o país que contratou a melhor treinadora do mundo. Ou seja, 2027 cara, vamos de coração, a Emma Reis podia ter entrado pós-Olimpíada, né? Ia ser bom pra nós, né? Sabe quem ia estar lá na Olimpíada? Alex Morgan. Coitada. Tá de férias Superestimada. O que ela é? Superestimada. Pronto, falei, tô leve. A Emma Reis é superestimada. A Alex Morgan é superestimada. É isso. Falei, tô leve. Gente, comentem aqui o que vocês pensam sobre esse assunto todo. É muito longo, né? Eu acho que a gente poderia ficar horas na mesa de um bar discutindo e pegando diversas opiniões, entendendo movimentos esportivos do mundo inteiro que levam a essa discussão. Acho que em 40 minutos é muito difícil abordar tudo, mas acho que a nossa intenção com o podcast é levantar pontos de discussão. Então, a nossa intenção é quando a gente acaba aqui, vocês desligam o celular, o rádio do carro, o YouTube, é que vocês cheguem, tipo, num bar, na casa, ou abram o WhatsApp e falem... Vamos falar de Emma Reis. Vamos falar de Emma Reis e da seleção americana? Vocês viram que as faculdades, que não sei o quê, é pra gente gerar um grande debate sobre o futebol feminino. A nossa intenção é gerar conversa. Enquanto o futebol feminino continua sendo pauta na mesa das pessoas, do bar, dentro de casa, no WhatsApp,
Eu acho que isso faz o esporte crescer. É isso. Porque quando ele era ignorado e não tinha discussão, é porque ninguém se importava. Então tem que discutir mesmo, Então, certo? sabe o que você faz? Pega esse podcast e manda para suas amigas, para seus amigos, para seus pais, para seus tios, para todo mundo, para eles ouvirem e pra gente conseguir cada vez mais falar sobre futebol feminino na sociedade. Fechou? Fechou. Vamos nessa, meu bem? Sextou, né? Pô, a gente tá Sextou. gravando numa sexta-feira, Que isso? 7h43 da amor por noite. vocês. Muito amor. Eu te amo, a gente tá em casa agora. Vamos liberar a Marcela e a Dini, que elas merecem E tomar elas uma namoram, também. né? Então precisa ter um tempo aí pra viver. Então é isso. Deixa seu like, se inscreve no canal, 5 estrelas no Spotify, que eu tenho certeza que você já chegou onde você queria chegar no seu destino aí. Então, um beijo pra todo mundo. Até semana que vem. Tchau.